Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade fazendo uma revisão para Salto e Pilar do Sul. Claro, essas revisões vai servir para todas as GCMs, tem muitos editais abertos, então se você vai fazer alguma prova para a GCM, acredite, nosso canal vai te ajudar a gabaritar matemática. Então se você tem alguma dúvida em matemática, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Então bora lá, senhores, vamos dar continuidade aí. Vamos começar corrigindo algumas questões aplicadas tanto pela banca que vai fazer o concurso para Pilar do Sul, quanto para a banca SH Dias. Questões bem tranquilas, algumas um pouco mais complexas, mas vocês vão perceber aí ao longo das aulas que não são tão difíceis de ser resolvidas, tudo bem? Vou passando os macetes, os bizu, para que vocês consigam resolver as questões e dando dicas importantes, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você conhece alguém que irá fazer algum concurso para a GCM nos próximos dias ou nos próximos meses, compartilhe esse vídeo, dá um like, fortalece o canal e bora para a nossa primeira questão, porque aqui não tem enrolação. Primeira questão fala o seguinte, ó, põe aí, produção. A professora de Educação Física fez uma pesquisa sobre a preferência de esporte dos alunos do ensino médio. O resultado da pesquisa foi apresentado na tabela a seguir, que está incompleta. Continuando, foi apresentada a tabela a seguir, que está incompleta. Complete a partir dos resultados obtidos e diga quantas meninas há na terceira série, ou seja, no terceiro ano do ensino médio aí, beleza? Aqui é uma questão com tabela, até fiz o desenho da tabela aqui para que eu consiga fazer o cálculo e mostrar para os senhores. A VUNESP tem adorado questões com tabela, tudo bem? Então, se de repente você vai fazer a prova aí de sertãozinho nos próximos dias, vai se habituando aí. Ela tem cobrado bastante questões com tabela. As bancas têm percebido que os alunos, infelizmente, têm dificuldade em fazer essa interpretação. Perceba que nós temos uma tabela onde temos algumas informações e estão faltando outras informações. E aí nós temos que ir passo a passo. É uma questão que eu vou fazer só contas de mais e de menos, porém muitos candidatos acabam errando. Quer ver? Pausa o vídeo e tenta resolver. Tenho certeza que alguns irão conseguir resolver e chegar na alternativa correta, porém outros não conseguirão. Veja só como é fácil. Bora lá. Então, eu tenho aqui, ó, deve estar um pouco difícil de ler, mas, ó, meninos, meninas, primeira, segunda, terceira série, temos os totais ali e também temos o total aqui. Tranquilo. O que que eu preciso saber? Eu tenho a informação dos meninos, não tenho das meninas, mas eu tenho o total, ou seja, juntando os meninos com as meninas, dá 32. Então, como é que eu faço para saber esse cara do meio aqui, que são as meninas? É só eu fazer uma subtração. Eu pego esse 32 menos o 18 que está lá em cima, tudo bem? Eu vou por partes aí, para chegar lá, porque ele quer exatamente essa informação aqui, ó. Ele quer saber só as meninas do terceiro ano do ensino médio, só aquele ali. Ele não quer saber todas as meninas, ele quer saber só as meninas do terceiro ano, tranquilo? Bora lá, 2 não tira, pega emprestado, aqui vira 2, aqui 12. 12 menos esse dá 4, 2 menos 1 dá 1. Então, ó, acabei de descobrir que aqui no primeira série são 14 meninas, mas não é isso que ele me pergunta. Por que que eu tive que achar esse 14 ali, ó? Perceba que agora eu já consegui preencher essa tabela aqui, tudo bem? E aí eu vou preencher as outras. Essa primeira informação, de verdade, eu nem precisava. Só fiz para que você consiga entender o mecanismo. De repente você não conseguiu resolver ela pausando o vídeo, mas acredito que agora você vai conseguir pausar o vídeo e resolver, tudo bem? O que que eu preciso fazer? A mesma ideia aqui e a mesma ideia nos outros, tudo bem? Bora lá, ó. Se eu juntar esse mais esse, ó, 32 mais 35 dá 67. E aí, se eu tirar o 98, eu consigo descobrir esse cara do meio aqui, ó. Quer ver, ó? 98 menos o 67. 8 menos esse dá 1. 9 menos 6 dá 3. Ou seja, aqui vale 31. Essa informação sim é importante. Por quê? Eu sei que juntando meninos e meninas tem que me dar 31. Então eu preciso fazer esse cara menos esse. E eu vou encontrar esse de cima. Quer ver, ó? 31 menos o 14. Bora lá, ó. Pega emprestado aqui, ó. 11 menos esse dá 7, 2 menos 1 dá 1. Então, ó, descobri que aqui são 17. Tranquilo. Por que eu precisei descobrir o 17? Porque agora fazendo esses dois,
eu vou conseguir chegar aqui. Fica vendo, ó. 18 mais esse dá 35. Quanto que falta para chegar no 48? Ou seja, eu vou fazer 48 menos o 35. Vai ser 3. 4 menos 3 dá 1. Vai ser 13. E agora ficou fácil, né? A mesma pegada que eu fiz nos outros. Vou até tirar as interrogações aqui, ó. Esse mais esse, que eu ainda não sei quanto que é, tem que me dar 35. Então, que conta que eu faço? Deixa eu apagar todo o resto aqui, ó. Percebe que é só uma questãozinha chata que a gente vai perder um tempinho. Mas não é uma questão que você deva errar. Ó, vou fazer 35 menos o 13 e eu descubro esse cara do meio aqui, ó. 5 menos 3 dá 2, 3 menos 1 dá 2. Então aqui, ó, vai valer 22. Essa é a nossa resposta correta. Deixa eu ver aí, produção. Alternativa C, de sapato, é a correta. Perceba que, como eu falei, é uma questão com tabela, com várias informações e faltando outras. E a gente vai encontrando passo a passo. Como eu falei, esse aqui nem precisava tanto. Mas foi só para que você conseguisse entender aí o fio da meada, tranquilo? Questão bem fácil, bem tranquila mesmo. Até porque as bancas não cobram tão pesado. A única banca que cobra pesado as questões de matemática é a IBAN, que vai fazer Praia Grande e Mauá. Essa sim, essa você tem que estudar forte, porque ela pega muito pesado nos conceitos dela. Em uma única questão, ela envolve 3, às vezes 4 conceitos. Por isso você precisa saber todos os conceitos que a gente vem passando aqui no canal. Porque aí na hora que vinha uma questão muito bem elaborada, e vai vir, tanto em Praia Grande quanto em Mauá, se você faltar um conceito, você não consegue resolver aquela questão. E aí você acaba perdendo. Em Praia Grande, por exemplo, são 10 questões. Não dá para chutar 10 questões, né, senhores? Bora para o próximo? Bora lá. Bora lá, próxima questão. Questão 2 fala o seguinte, ó. Ticiane pediu para o vendedor R$ 3,50 de mortadela. O preço por quilograma de mortadela é R$ 18,60. Então, o vendedor deverá dar a ela aproximadamente. Muito cuidado com essa palavra aproximadamente, senhores. Aqui já pega um bizuzinho fácil aí, ó. Geralmente, quando vem essa palavra aproximadamente, é sinal que eu não vou chegar em um valor que está ali corretamente nas alternativas. Vou chegar próximo dele. E por que as bancas fazem isso? Porque a gente faz os cálculos e aí você vai vendo que não dá o número exato. O que você faz? Acha que errou alguma coisa e retoma. Vai fazer novamente o cálculo. E é essa a ideia da banca, que você fique perdendo tempo, para que não dê tempo de resolver uma outra questão. Tudo bem? Então se atente. Sempre que tiver uma questão de matemática, que no finalzinho tem essa palavra aproximadamente, já vai colocando na mente. Eu vou chegar num valor próximo ali. Provavelmente não vai dar exatamente o valor que está pedindo ali. Tudo bem? Bora lá! Então ele fala que a mortadela custa R$ 3,50. Quanto? R$ 3,50 de mortadela. O preço por quilograma é de R$ 18,60. Ou seja, ó, vou até apagar aqui, ó. Como está em grama, eu vou transformar esse 1 quilograma tudo em gramas. Tudo bem, senhores? 1 quilograma eu sei que tem 1.000 gramas, beleza? E aí, esse 1 quilograma equivale a R$ 18,60, beleza? Então, 1 quilo equivale a R$ 18,60. Só que a pessoa tem quanto? Ela tem R$ 3,50. R$ 3,50. E aí, eu vou encontrar o X. Perceba que é só uma regra de 3. Qual é a grande dificuldade aqui? Números com vírgula. As bancas adoram fazer cálculos com número com vírgula, porque elas sabem que muitos candidatos não sabem fazer uma multiplicação, uma divisão com vírgula. Não é o seu caso, porque você já vem acompanhando nossas aulas aí e eu tenho passado aí como resolver essas questões, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma multiplicação aí, tudo bem? É uma regra de 3, onde sempre na regra de 3 eu preciso saber a seta, senhores. Se ela é para cima, se ela é para baixo, se ela é diretamente, se ela é inversamente. Como é que eu faço isso? Ó, a minha seta sempre indica o maior. O R$ 18,60 ele é muito maior do que o R$ 3,50, certo? E aí eu preciso pensar aqui, ó. 1.000 gramas eu consigo comprar, eu gasto R$ 18,60. Se eu tenho menos dinheiro, eu compro mais gramas ou menos gramas? Concorda que eu compro bem menos? Então esse valor que eu ainda nem encontrei vai ser muito menor do que os 1.000 que está ali. Ou seja, a seta para cima, porque a seta sempre indica o maior.
Mas você vai perceber que regra de 3 é tão fácil, mas tão fácil, que por mais que você não lembre de fazer as perguntas para identificar se a seta é para cima ou para baixo, olha as alternativas. Pode olhar aí. Deixa eu dar uma olhada para eu conferir ali. Todas as alternativas estão em gramas. Pode pôr aí, produção. Só que são números bem menores do que 1000. Então, basicamente, o que é que precisa você saber? Que a seta sempre indica o maior. Escreva isso no seu caderno. Quando se tratar de regra de 3, a seta sempre indica o maior. Aí você já sabe que aqui é 1000 gramas, tem lá os valores, beleza. Olha as alternativas, vê se os números que estão aqui, onde está o X, são maiores do que 1000. Se fosse maiores do que 1000, você já pôs na cabeça, a seta sempre indica o maior. Vamos imaginar que eu tivesse aqui uma alternativa 1100 e as outras tudo maior do que 1000. Com certeza a minha seta ia para baixo. Por quê? Porque você já sabe o conceito que a seta sempre indica o maior. Brasil? Bora lá! As setas estão para o mesmo lado, então é uma grandeza diretamente proporcional. O que significa isso? Conforme eu tenho mais dinheiro, eu compro mais gramas de mortadela, beleza? Se eu tenho menos dinheiro, eu vou comprar cada vez menos. Bora lá, quando as setas estiverem para o mesmo lado, independente se as luzes estão para cima ou se as luzes estão para baixo, eu vou multiplicar cruzado, ó. 18,60 vezes isso vai dar 18,60x. E 3,50 vezes esse número, ó. Quando eu faço vezes 1000, a minha seta, ó, pensa aqui comigo. Quando eu faço vezes 10, essa vírgula anda uma casa. Vezes 100, anda mais uma. Vezes 1000, anda mais uma. Então, ó, eu não vou nem perder tempo de fazer esse cálculo aí, ó. Vou recapitular. Multiplicou por 10, ela sai daqui e vem para cá. Por 100, vem para cá. Por 1000, vem para cá. Perceba, ó, que todo número, ele tem uma vírgula imaginária, tá ali, ó. Eu posso encher de zero aqui, ó. Ele continua sendo 3.500, não muda nada, tudo bem? A partir do momento que eu ponho a vírgula, claro. Então, beleza, fiz esse cálculo aí. Aqui está multiplicando, como é que vai para o outro lado? Vai dividindo. Senhores, vou passar uma dica muito importante. Se você tem dificuldade em resolver equação do primeiro grau, vou pedir para a produção colocar um card aqui em cima com o algoritmo de equação do primeiro grau. Eu tenho uma aula aqui no canal só com algoritmo, ou seja, vai ter x mais 10 igual a 25. Você vai aprender a resolver isso. Por quê, senhores? É muito importante. A matéria mais importante em matemática é a equação do primeiro grau. Muitos dos senhores falam, eu até consigo fazer o cálculo, eu não consigo fazer a situação problema, eu não consigo imaginar o que está pedindo ali. Mas para isso você precisa dominar isso aqui, porque 90% ou mais das questões você vai resolver por equação do primeiro grau. Juros simples, equação. Juros composto, equação. Porcentagem, equação. Regra de 3, simples ou composta, vai ter equação. Geometria, pura equação. Então, às vezes, você até sabe resolver, mas você não sabe isso aqui, ó, você se perde na hora de resolver uma equação no primeiro grau. Então, é importantíssimo. É o primeiro tema que você tem que dominar, é a equação no primeiro grau. Aí, todos os outros você vai dominando depois. Mas a base é a equação do primeiro grau. Então, volta nessa aula depois, não agora. Volta depois, assiste a aula de equação do primeiro grau, a base. Depois vai ter situações, problema com a equação do primeiro grau. Assista essas aulas, vai te dar uma base muito bacana. E aí quando você vier todas essas outras questões, quando você for estudar regra de 3, que tem aqui no canal, porcentagem, geometria, você vai ter menos dificuldade, porque pelo menos a base você já tem. Beleza? Bora lá. Então vamos fazer essa divisão aí, ó. Eu vou fazer 3.500 dividido para 18,60. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente não se confundir. E vamos fazer essa divisão aí. Mas como é que eu faço divisão com vírgula? Aí virou um bicho de 7 cabeças? Claro que não. Você vai fazer o seguinte, são 3 regras que eu não canso de explicar aqui no canal. 3 regras. Primeira delas, ó. Primeira, anota no seu caderno se você é novo no canal. Coloca a vírgula onde não tem. Perceba que esse número não tinha vírgula. Beleza. Essa foi a primeira regra. A segunda regra, eu preciso acrescentar a quantidade de casas após a vírgula que tem lá, ó. Perceba que eu tenho 2 números, né, ó. Tenho 2 números depois da vírgula, então eu preciso ter 2 números depois da vírgula aqui também, ó. Então eu faço o quê, ó? Coloco 0, 0. Beleza? Se tivesse 3, eu ia colocar 0, 0, 0. Se tivesse só um número, eu ia colocar só um 0 aqui.
beleza? Por fim, terceiro passo, tira as vírgulas. Ó, tiro e tiro. O que vou fazer agora? Vou fazer esse número gigante aqui, ó, 350 mil, dividido para 1860. Vai ficar muito mais fácil, tranquilo? Aqui, para facilitar mais ainda a minha vida, eu vou cortar um zero com um zero, tudo bem? Eu coloquei os 60 centavos, mas poderia ser R$18,06. Ia dar o mesmo resultado, tá? Tudo bem? Bora lá, 186, vou juntar esses três números aqui, ó. Só consigo fazer uma única vez. Até porque, senhores, se você olhar as alternativas, todas começam com 1, né? Ó, 175, 188, 195, 198. Então não preciso nem quebrar a cabeça, as alternativas vão me ajudando ali, vai me dando um norte de como eu resolver. Então vai ser 186. Vou fazer a subtração, pega emprestado, 10 menos 6 dá 4, 4 menos esse não dá, pega emprestado. 14 menos 8 dá 6, 2 menos 1 dá 1, 164. Aí eu baixo esse zero aqui, ó. E agora, quantas vezes? De novo, vou olhar para as alternativas, ó. Ou vai ser 7, ou 8, ou 9. Vou tentar com o 7, tudo bem? 7 vezes o 6 dá 42, sobe o 4. 7 vezes 8 dá 56, com esse dá 60, sobe o 6. 7 mais 6 vai dar 13. 1302. Vamos só ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu fazer essa subtração para ver se vai bater. 10 menos esse dá 8, 3 menos esse dá 3, 6 menos 3 dá 3. Perceba, senhores, ó, que sobrou 338, é um número muito maior do que o 186, isso não pode acontecer nunca. Então, daqui eu já presumo, deixa eu colocar o 1640 aqui, eu já presumo que está errado ser esse 7 aqui. Tudo bem? Porque deu um número muito maior. Não pode dar maior, tem que dar sempre menor. Se desse 185 de resto, beleza, aí estaria certo. Vamos tentar então pelo 8. Estou fazendo passo a passo para que você consiga entender a ideia da subtração. 8 vezes esse dá 48, sobe o 4. 8 vezes 8 dá 64, mais esse dá 68, sobe o 6. 8 mais 6 dá 14. Vamos fazer a subtração. 10 menos esse dá 2, 3 não dá, pega emprestado, dá 5, aqui 13, vai sobrar 5. 5 menos o 4 dá 1, 152. Agora sim, ó, 152 é menor. 1 menos 1 dá 0, que é a subtração. 152 não dá para dividir para 168, beleza? Então beleza, tá tranquilo. Vou baixar o último zero aqui. Aí, ó, de novo, olhando nas alternativas, eu só tenho uma alternativa que é 180 e alguma coisa, que é a alternativa B, 188. Mas eu vou fazer mais uma vez para comprovar isso aí, tudo bem? Ó? 8 vezes o 6 dá 48, sobe o 4. 8 vezes o 8 dá 64, mais esse dá 68, sobe o 6. 8 vezes 1 dá 8, mais esse dá 14. Vamos fazer a subtração, pega emprestado. 10 menos esse dá 2. Aqui pega emprestado também. 11. Menos esse dá 3. 4 menos 4 dá 0. E 1 menos 1 dá 0. Sobrou 32. Preciso continuar a conta? Não preciso, porque ele usou a palavra aproximadamente. Lembra? Aqui o que eu teria que fazer? Põe a vírgula aqui, ó. Vendo o bicho já. Colocaria a vírgula ali, colocaria um zero aqui e continuaria fazendo a conta. Mas é desnecessário, porque se tivesse nas alternativas 188,2,3, várias alternativas assim, aí beleza, eu teria que fazer até o final. Mas perceba que eu nem tenho. Então por que eu vou continuar fazendo a minha divisão aqui? Não preciso, só tenho uma alternativa com 188, que é a alternativa B, já mata a pau. Por isso que eu falei, é importante você até circular na sua prova, sempre que tiver essa palavra aproximadamente, até para você não perder tempo. Por que eu vou ficar perdendo tempo fazendo mais cálculo aqui? Não precisa, é desnecessário. Então coloca aí, produção, realmente alternativa B de bravo. Tranquilo? Bora para mais uma. Agora aqui uma questão de geometria, mas bem tranquila, bem fácil, tá? Antes da gente continuar ela, deixa eu falar uma coisa muito importante. Tem vários, mas não é pouco não, são vários alunos me mandando mensagem no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, a produção vai colocar aqui, mandando mensagem falando: professor, pelo amor de Deus, corrija as provas da IBAN para que a gente consiga fazer a prova tanto de Mauá quanto de Praia Grande. Calma, senhores.
por enquanto eu ainda estou focando em Pilar do Sul e em Salto, porque Salto principalmente é a primeira prova, vai ser no dia 7 de agosto. Então, estou dando ênfase nessa prova para Salto, que são 15 questões de matemática, para dar uma força para essa galera que vai fazer essa prova de Salto. Assim que passar essa prova, aí eu prometo, vou gravar várias, já tenho muitas provas aqui da IBAN, vou gravar várias, vou deixar essas provas também na descrição do vídeo, para que vocês consigam ver também o que é cobrado na legislação em português pela Banca IBAN. Então, ó, já vai anotando aí, eu vou corrigir a prova que aconteceu em Campo Limpo Paulista, Cubatão, qual mais? Bragança Paulista, enfim, são várias provas que eu tenho aí que a banca cobrou. E aí eu vou passar para os senhores aí. Fique em paz, fica tranquilo, tudo no seu tempo. Brasil? Bora lá! Essa próxima questão fala o seguinte, ó. A figura a seguir ilustra uma seta composta de um retângulo e um triângulo juntaposto, cujas medidas em decímetros estão marcadas na figura. O perímetro da figura em centímetros é igual a... Bora lá! Como eu falei, geralmente as bancas fazem isso, elas misturam os conceitos. Primeiro conceito, o que é perímetro? Você precisa saber o que é perímetro. Perímetro, senhores, é a soma de todos os lados. Então imagine aí que você tenha um sítio. O que é o perímetro do sítio? É a cerca que você põe em volta dele. Esse é o perímetro. Quando você somar todos os lados, independente se ele é quadrado, retangular, trapézio, não importa se o seu sítio é um triângulo, é só somar todos os lados. Isso é perímetro, beleza? E aí você vai perceber que essa figura aí é uma seta, ou seja, você tem um retângulo e tem um triângulo aí. Porém, a banca ela foi maldosa aqui. Por que ela foi maldosa? E eu vou mostrar para os senhores. Por que ela foi maldosa? Opa. Para baixo aqui, né, o cavalo. Beleza. Por que ela foi maldosa? Porque ela colocou aí, ó, algumas numerações e ela deixou faltando essa numeração aqui, ó. E aí, se você pausou o vídeo e tentou resolver sozinho, provavelmente você foi induzido ao erro. Por quê? Justamente essa informação que está faltando tem uma alternativa com esse número. Olha só como tem que ter muita atenção na prova. Ó, pensa comigo, se aqui em cima mede 5 e é um retângulo, senhores, aqui embaixo também tem que medir 5, só que ela não colocou essa informação. Você percebe aí? E aí esse 5 vai dar uma diferença muito grande. Beleza, como eu falei, são dois conceitos. Primeiro é de perímetro. Qual que é o outro? É você saber múltiplos e submúltiplos aí do metro. E tem várias aulas que eu tenho feito aqui no canal fazendo essa tabela aí. É importantíssima que você tenha. Se você é mais antigo no canal, tenho certeza que você já tem ela no seu caderno, porque eu tenho passado, principalmente para a galera que vai fazer em Bugaçu aí, a banca de lá adora esse tipo de questão envolvendo essa tabela. Qual que é essa tabela? Eu vou colocar até aqui dentro, ó. Deixa eu só mudar a cor aqui, ó. É assim, ó. Eu coloco o metro no centro e aí você tem que pôr na mente. São 3 para a direita e 3 para a esquerda. 3 para a direita, ó, decímetro. O outro, centímetro. E o último, milímetro, a menorzinha. Para a esquerda, decâmetro. Deixa eu ficar muito em cima aqui. Como que é o decâmetro? A gente vai colocar dan, tá? Depois, hectômetro. E por último, quilômetro. Tudo bem? Então, ó, como eu falei, são 3 para a direita, 3 para a esquerda. Sempre o metro no meio, que é a nossa medida padrão, usual. Tudo bem? E aí eu sempre venho falando nas aulas que geralmente, senhores, a banca cobra ou decímetro ou decâmetro. Por quê? A maioria nem conhece essas medidas. Nem conhece, beleza? Eu nunca vi isso na escola, nunca. Eu aprendi isso aqui dando aula, porque eu nunca vi isso aqui. Mas enfim, bora lá. E aí, ó, ele te dá duas unidades de medidas. Ele fala que a figura está em decímetro, ou seja, ela está aqui, ó, decímetro. Mas ele quer o quê? Em centímetro. Ele quer nessa unidade de medida, beleza? E aí, ó, como eu já falei para os senhores, perímetro é a soma de todos os lados. Vamos somar tudo, ó. Esse 5 que estava escondido mais o 5 dá 10. Mais esse 4 dá 18. Mais o 2, 20. Mais o 2, 22. Mais o 5,
vai dar 27. Mais esse 5 que está aqui, vai dar 30... 27, mas... Nossa, me perdi na conta aqui. Deixa eu recapitular. 5 mais 5, 10. 14, mais o 10 dá 24, mais o 4 dá 28. É que eu me perdi ali. Deixa eu fazer de novo, eu fiquei curioso. 5 mais 5, 10, 14, 16, 18. Ah, tá, foi aqui, ó. Mais o 5 eu falei 27, né? 18 mais 5 dá 23. Geralmente no Brasil dá 23. E 23 mais 5 dá 28. Percebe que é importante, senhores, a gente sempre recapitular, fazer na ida a soma e fazer na volta, porque eu falei 32, né? Vai que tivesse uma alternativa com 32, se eu não tirasse a prova real. Eu ia ser induzido ao erro. E uma questão boba, né? Só somar e eu ia errando. E aí, isso é normal, senhores. Fico pensando assim, ah, nossa, o professor errou. Não, mas todo mundo pode errar. Já teve prova, eu fiz a prova para GCM de Piedade. Foi a única prova da minha vida que eu gabaritei língua portuguesa, acertei as 10 e errei uma questão de matemática. Não tem vergonha de falar, errei uma questão de MMC. Por quê? Excesso de confiança. Fiz o cálculo. Bateu com a alternativa? Nem olhei para trás. Falei, ah, jamais vou errar uma questão de MMC. E errei. Faz parte. Acontece. Então eu cheguei no 28, ou seja, ó, eu estou aqui, né, ó, são 28 decímetros, porque ele me falou que essas medidas estavam em decímetro. Brasil. E aí eu preciso chegar aonde? Eu preciso chegar em centímetro, porque ele quer a resposta em centímetros. E aí, senhores, pensa aqui comigo. Sempre que eu for para a direita, é vezes 10. Tudo bem? Se eu tivesse que voltar para a esquerda, seria dividido para 10. Seria o contrário do vezes, tudo bem? Mas, ó, vou explicar passo a passo para você entender. Eu estou no 28. Vezes o 10, então aqui em centímetros, dá 280. 280 centímetros. Tudo bem? Deixa eu já ver aí, professor, qual a alternativa que tem 280? Alternativa A. Tranquilo? E aí, como eu falei, se você fez sem esse 5 que estava escondido, que ele não colocou, daria 230. E aí, 230 é a alternativa C. Percebe a maldade da banca aí? Qual é a outra maldade da banca? A alternativa D. Se você só chegar no 28 e não souber, ou não percebesse que ele te deu em decímetro e ele quer em outra unidade, que é o centímetro, você também poderia ir na alternativa que tem o 28. Então tem duas maldades aí nessas alternativas. A primeira, se a pessoa não perceber que está em unidade de medidas diferentes, ele só somaria. Chegaria no 28, seria induzido ao erro na alternativa D. A segunda, se você não enxergasse esses 5, somasse tudo, daria o 23 aí, e aí provavelmente você iria no 230 aí. Tranquilo? Então muita atenção. Se, para a gente finalizar, se ao invés de chegar em centímetro ele quisesse chegar aqui, o que eu tinha que fazer? Pegar esse cara, dividir para 10, eu ia ter em metros, que seria 2,28. E aí eu teria que dividir para 10 novamente, ficaria 0,28. Tudo bem? Essa é a ideia. Vai para a direita, vezes 10. Voltou para a esquerda, divide para 10. E aí eu vou dividindo para 10, para 10, para 10, depende de onde ele quer chegar, tudo bem? Se ele quisesse essa mesma medida que está em decímetro, em milímetros, o que eu faria? Faria vezes 10 novamente. Então esse cara aqui vezes 10 ficaria 2.800. É muito fácil, senhores. Essa tabela é bem tranquila mesmo. Beleza? Bora para mais uma questão. Bora lá, senhores. Nossa última questão de hoje. A questão fala o seguinte, ó. Na figura a seguir, as medidas dos lados do retângulo são... Então vamos colocar aqui, ó. 3x menos o 12, está entre parênteses, beleza? E está em centímetros. E 4x menos 17, também em parênteses. Tranquilo. Sabe-se que o perímetro desse retângulo é igual a 152. Eu vou até fazer o desenho do retângulo aqui, ó. E aí ele fala que, né, ele colocou essa medida aqui, ó. 3x menos o 12. E ele colocou aqui, não está entre parênteses não. E aí o outro é aqui. 4x menos o 17. Beleza. E aí ele falou que o perímetro é 152. 152. O que significa isso, senhores? Ó, eu acabei de falar na questão anterior. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, na hora que eu somar esse lado, mais esse, mais o de cima, mais esse,
tem que me dar os 152. Esse é o bizu dessa questão. Olha só que questão fácil. A Vunesp adora esse tipo de questão, tá? O que eu vou fazer, senhores? Ó, eu vou somar 3x menos o 12 mais esse cara aqui, tá? Ó, esse 3x menos o 12. E em cima é a mesma medida, 3x menos o 12. E aqui do ladinho, mais 4x menos o 17. Mais esse lado de cá, que mede a mesma coisa, 4x menos o 17. Tudo isso igual a quanto? Igual ao perímetro. Ele já me garantiu que o perímetro é 152. Só isso, senhores. Não tem dificuldade. Vou até apagar tudo isso aqui, ó. Porque ele não falou que o perímetro é esse, você já sabe, o conceito de perímetro é soma todos os lados. Simples. Bora lá. Vamos resolver isso aí, ó. Termos semelhantes, ó. Por isso que eu falei para os senhores, é importante você dominar a equação do primeiro grau. Se você não domina, primeiro que você não consegue nem montar isso aqui, nem resolver, jamais. Olha só, como é fácil. Vamos juntar os termos semelhantes. Quem são os semelhantes? O que tem letra primeiro, ó. 3x mais 3x dá 6x. Mais 4, 10x. Mais 4, 14x. Agora eu vou somar só as letras, só os números, tá? Ó. Eu devo 12 e eu devo 12. Então eu devo 24. E aí, ó, outra dívida e outra dívida. Então eu vou fazer separado aqui, ó. Eu devo 24, que é 12 com 12. Cuidado, tá? Ó, sinal negativo não tem regra de sinal aqui. A regra de sinal é só na multiplicação e na divisão, que eu não estou nem multiplicando nem dividindo. Então eu devo 12, devo 24, não sou caloteiro. Eu devo 17, então eu devo 34. O que eu faço com essas dívidas? Eu somo todas elas, ó. 4 com 4 dá 8, 3 com 2 dá 5. Tudo bem? Então, ó, eu devo 58. Tudo isso igual a 152. É aqui que muitos se perdem, senhores. Porque coloca aqui o mais, ou às vezes nem soma, faz qualquer outra bruxaria aí e não chega no menos 58. Então, pense em dinheiro. Quando você tiver numa linha assim, ó, só positivos e negativos, pensa em dinheiro, que aí não dá erro, tudo bem? Até porque a gente sempre está devendo alguma coisa aí. O que eu faço? Eu vou mandar aí o 58 para o lado de lá. Então vai ficar, ó, 152. Só que o 58, quando ele muda de lado, ele muda o sinal, ó. Vai mais 58, tudo bem? Aqui estava menos, vai para o lado de lá, vai mais. Ó, 8 mais esse já dá 160. 160 com 50 dá 210, não é isso? 210 igual a 14x. O 14 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 210 dividido para 14. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 210 dividido para 14. Então, ó, só nessa aula de hoje, passei esse bizu importantíssimo. Você tem que dominar a equação do primeiro grau. Outro bizu importantíssimo. Isso aqui, ó. Divisão, senhores. Muitos, mas não é pouco, não. Muitos dos senhores não sabem fazer divisão. Precisa praticar. Tem aula aqui no canal sobre divisão. Precisa praticar. Assista a outras aulas de outros professores. Não tem problema, não tenho ciúmes. Assista, você tem que dominar a divisão, porque as bancas cobram muito divisão. E aí, ó, começa com a divisão básica, depois com vírgula. Eu já passei os bizu aqui no exercício anterior, não passei? Vai resolvendo, senhores. Tem que dominar, ok? Todas, praticamente todas. Ou você vai ter que multiplicar, ou vai ter que dividir. E aí, o que adianta eu aprender a identificar o que está pedindo a questão, chegar aqui eu não consigo fazer essa divisão. Vou jogar a questão fora, né? Bora lá! Uma vez o 14 dá 14, vai sobrar 6, 7, baixa o 0. E aqui 5 vezes, né? Ó, 5 vezes o 10 dá 50, tá aqui. 5 vezes o 4 dá 20. 20 mais 50 dá 70. Aqui vai zerar. Então, qual a alternativa correta? Deixa eu ver aí, produção. É a alternativa que tem 15C de salsicha. Beleza, senhores? Mais uma aula concluída. Se você chegou até aqui, não esquece do like, né? Fortalece o canal aí. E aí, eu vou trazer outras aulas, várias aulas até a data da prova de salto, para que você consiga arrebentar nessa prova. E você tem a obrigação, depois, de voltar aqui no canal e falar: professor, das 15, eu acertei as 15 de matemática. Fui muito bem, estou aprovado em salto e vou tomar posse lá. Glória a Deus por isso. Beleza? Então eu te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!